Na década de 2000, o cinema de terror tinha a tendência de reviver filmes clássicos com remakes, que às vezes davam certo e às vezes não. Nesse contexto, em meados de 2006, a Universal anunciou o retorno de um dos seus personagens mais memoráveis, com a releitura do Lobisomem de 1941, remake esse que passou por muitas problemáticas de produção, sofrendo vários adiamentos e só conseguiu ver a luz do dia no ano de 2010. Dirigido por John Johnston, o responsável pelo primeiro filme do Capitão América e estrelando um elenco de peso, o longa foi um fracasso de bilheteria e recebeu críticas bem negativas. No entanto, com o passar dos anos, teve um certo revisionismo e hoje em dia é amado por uma grande parte do público. Mas e aí, esse filme foi mesmo injustiçado ou é apenas uma decepção? Bom, antes de eu continuar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Também quero deixar claro que eu vou falar da versão estendida e sem censura do longa, então sem mais delongas, vamos para a história. O filme começa em Blackmore, na Inglaterra de 1891, onde no meio da noite um homem é atacado por um lobisomem. Depois somos apresentados a Lawrence Talbot, um ator de grande sucesso no momento. Ele é visitado por Gwen, que se apresenta como esposo do seu irmão, Ben Talbot, desaparecido há quase um mês. A jovem diz estar preocupada, pois na noite em que seu marido sumiu, 2 moradores da cidade foram mortos, por isso ela veio buscar a ajuda de Lawrence. O problema é que o protagonista se manteve distante de sua família por conta de problemas com seu pai, então ele se mostra relutante em ajudar nas buscas por Ben. No entanto, dá o braço a torcer e retorna para sua terra natal. Lá ele reencontra o patriarca da família, o Sr. John Talbot. O homem diz que seu filho chegou atrasado, pois infelizmente Ben fora encontrado morto há pouco tempo, mostrando que o tal homem assassinado no começo do filme era o irmão de Lawrence. Em um bar local, o protagonista observa alguns aldeões comentando os recentes acontecimentos e especulando sobre quem fora o responsável pelos assassinatos. Alguns acreditam ser um animal selvagem, outros que foi o urso dos ciganos locais, mas claro, também citam o lobisomem, e sabemos bem que essa é a teoria certa. Ele nunca mais saiu de casa. Não com a lua cheia, depois daquele dia. A conversa só chega ao fim quando um dos moradores ofende a mãe de Lawrence, que era uma cigana. Daí descobre-se que a matriarca da família Talbot cometera suicídio anos atrás e que o protagonista presenciou tal ato, o que o fez ser internado em um sanatório a mando do seu pai. Por isso toda essa mágoa envolvendo os dois. À noite, com remorso pela forma como tratou Gwen, o Lawrence conversa com a mulher e promete para ela que vai descobrir o que aconteceu com o seu finado marido. Então, após o enterro de Ben, a viúva decide retornar para Londres e o Talbot vai até os ciganos, povo com quem o seu irmão mantinha contato. Enquanto o Lawrence fala com a velha cigana local, alguns moradores da cidade confrontam os ciganos em relação ao urso da caravana. No meio da discussão, o lobisomem surge no lugar atacando a todos, e aqui o sangue jorra com gosto. Na tentativa de salvar um garoto, o Lawrence vai atrás da criatura até um cenário isolado, onde é atacado pelo monstro, mas consegue sobreviver graças a alguns ciganos que espantam a fera. Vamos buscar ajuda! Uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que tem um certo mistério em relação ao lobisomem. No filme original, o Lawrence também é atacado na caravana, só que o lobisomem é filho de uma velha cigana, enquanto aqui eles pincelam que vai ter alguma ligação entre os ciganos e a criatura, mas não tem. É uma sacada legal que surpreende quem viu o filme clássico e foi assistir esse aqui esperando a mesma história. Após alguns dias de alucinações e pesadelos, o protagonista se recupera milagrosamente e é auxiliado por Gwen, que retornara à mansão Talbot sentindo-se culpada pelo que ocorrera. No meio disso, o inspetor Oberline se apresenta em Blackmore com o intuito de investigar os ataques. Ele vai até o Lawrence para tomar o seu depoimento sobre o ocorrido, só que no meio das perguntas dá a entender que o protagonista é o principal suspeito, graças ao seu histórico de internação em um hospício. O que, convenhamos, não faz o menor sentido. Eu entendo que o filme tem que ter uma figura antagônica ao mocinho e tudo mais, só que cara, essa subtrama não tem lógica. Eles tentam justificar isso dizendo que nenhuma testemunha sobreviveu ao ataque e que os ciganos não falam sobre o acontecido, mas como caralho o Lawrence poderia ser o assassino se ele só voltou pra cidade porque o irmão dele morreu? Na cabeça desse maluco, o protagonista viajou até a cidade, matou o irmão, voltou pra Londres e daí viajou pra cidade de novo? Só não te arrebento porque eu não entendi bem o que você falou.
A lua cheia finalmente aparecerá, então temendo estar de fato amaldiçoado, o Lawrence manda a Gwen voltar definitivamente para Londres. De noite, ele segue seu pai até o mausoléu da família, onde o encontra em um quarto secreto e descobre que o velho é a criatura, mas antes de tomar alguma atitude, o protagonista se transforma. Por acreditar que o Talbot estava amaldiçoado, os aldeões que discutiram com Lawrence no bar montam uma armadilha nos arredores da mansão. Entretanto, isso se mostra uma péssima ideia. O lobisomem ataca a todos e dá a cada um deles mortes bem dolorosas e violentas. No dia seguinte, o Lawrence é detido pelo inspetor, indo parar no sanatório mais uma vez. Ele é submetido a várias sessões de tortura disfarçadas de tratamento, o que dá origem a umas passagens de alucinações bem lúdicas, onde a direção manda bem e, particularmente, eu gosto bastante. Olhe nos meus olhos, Lawrence. Eu estou morta. O Sr. Talbot vai visitar o seu filho e explica a origem da maldição. Ele diz que foi mordido por um garoto de aparência animalesca em determinada caverna numa floresta da Índia, se transformando na fera durante toda a lua cheia desde então. Além de admitir que matou Ben por ele ameaçar levar a Gwen para longe, o velho também revela que a mãe de seus filhos não se suicidou, mas sim foi morta por ele, o que desperta a fúria de Lawrence. De noite, o cético médico do sanatório tem a brilhante ideia de se reunir com vários estudiosos numa sala em plena lua cheia, só para comprovar que o protagonista é apenas um homem desequilibrado mentalmente. Mas claro, ele estava errado. O Lawrence se transforma e dá início à sequência mais famosa desse filme, tendo direito à defenestração de médico, perseguição no topo dos prédios e uma matança no centro de Londres. E sim, tudo isso é tão bom quanto parece. Na manhã seguinte, o Lawrence vai até a Gwen, onde revela tudo o que descobriu sobre seu pai. Ele diz que voltará para Blackmore e dará um fim nisso tudo, só que mesmo com os apelos da moça, o Talbot se mostra decidido. Então eles dão um beijo de despedida, até porque presunto não pode cobrar chifre. Depois de uma longa viagem a pé, o protagonista finalmente retorna para a mansão, mas tanto o inspetor e seus homens quanto a Gwen também se mostram na cidade. Armado com espingarda, o protagonista vai à procura do seu pai e o encontra tocando piano. Para o seu azar, os cartuchos da arma já não tinham pólvora há muito tempo, pois pertenciam ao patriarca no final das contas. Um breve espancamento tem início, terminando apenas com o despontar da lua cheia que transforma ambos os familiares, e em meio às chamas, uma luta visceral se inicia. No entanto, Lawrence é o vitorioso. A Gwen e o inspetor aparecem na mansão, onde o Oberline acaba mordido pelo monstro, mas consegue sair com vida. Armada com um revólver portador de balas de prata do inspetor, Gwen é perseguida pelo lobisomem em meio à floresta. A fuga só tem fim na beira de uma cascata, onde a moça se vê encurralada pela fera. Ela tenta apelar pelo sentimento de Lawrence e, por um breve momento, consegue trazer humanidade para o monstro, mas ainda assim percebe que o Talbot não terá paz enquanto viver, então, infelizmente, atira no lobisomem com a bala de prata. O Lawrence retorna para a forma humana e tranquiliza sua amada, dizendo que foi o melhor para ele. Com isso, depois de um último obrigado, o protagonista morre, mas a maldição, ela ainda vive. E essa foi a história de O Lobisomem, filme esse que sinceramente eu não consigo entender como é tão criticado. Pra mim tudo funciona muito bem aqui, a ambientação é perfeita, as atuações são boas e a direção se mostra bem competente em vários momentos. Uma das principais ressalvas que as pessoas têm é sobre a computação gráfica do longa, dizendo que ela é ruim e que prejudica os efeitos práticos do Rick Baker, algo que eu não concordo. Ao meu ver, o CGI funciona assim, com exceção de um ou outro momento. A movimentação do lobisomem é bem favorecida por ele, dando uma pegada mais animalesca e brutal ao bicho. Agora, sobre prejudicar o trabalho do Rick Baker, também não faz muito sentido. A maquiagem tá lá, é bem feita e até ganhou Oscar. Inclusive, pra mim, esse é o visual definitivo de Lobisomem. As críticas que eu compreendo e também tenho são em relação a alguns pontos do roteiro, como a subtrama do inspetor ou a passagem em que o velho Talbot conta a origem da maldição. Tipo, por que ele tava na Índia? Pra que ele foi numa caverna ver um monstro? A única coisa que é dita é que alguns indígenas guiaram ele.
dele, o que só deixa tudo ainda mais confuso. Mas no geral, eu não concordo com quase nada que a crítica especializada fala sobre esse filme. Já vi até reclamarem de falta de originalidade, sendo que assim, o que eles esperavam de um filme de lobisomem? Podemos dizer que o lobisomem está para o filme clássico, assim como o Nosferatu de 2024 está para o filme antigo. Eu só não entendo porque um é ovacionado e o outro é tratado como lixo.